Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu queria contar um pouco de como foi o meu retorno para os exercícios físicos após o meu parto. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, aperta aqui embaixo no botão inscrever-se para você conseguir acompanhar as próximas dicas e cuidar cada vez melhor do seu corpo. Bom, gente, eu tive um parto normal, eu precisei de pontos porque eu tive um pouco de laceração e o meu médico me liberou para retornar para os exercícios físicos após um mês do meu bebê ter nascido. Então, quando eu já estava assim com umas 2, 3 semanas após o parto, eu já estava me sentindo melhor, já estava mais recuperada e eu estava sentindo falta do exercício porque eu sentia a minha postura diferente, porque o meu corpo estava precisando circular um pouco mais o sangue, liberar aqueles hormônios que são extremamente positivos durante o exercício físico, como a serotonina, a endorfina. Eu precisava desse bem-estar que o exercício físico proporciona e eu estava sentindo meu corpo um pouco travado por eu ter ficado alguns dias mais em casa, mais parada, carregando o bebê, então eu estava sentindo falta de movimentar o meu corpo por causa desses aspectos. Então, um pouquinho antes de eu visitar o meu médico, eu fui no médico 3 semanas depois do parto. Alguns dias antes eu comecei a fazer alguns movimentos de circundução com os ombros, com os punhos, com os pés, alguns movimentos ali de quadril, de coxa, para começar a voltar devagarzinho a circulação, para começar a ativar novamente as minhas articulações, a minha musculatura, e isso me fez muito bem, que eu comecei a sentir novamente a minha postura melhor, comecei a trabalhar novamente o meu corpo naquele período de recuperação. E ao mesmo tempo que eu queria movimentar novamente o meu corpo, eu não conseguia pensar em fazer nada muito intenso, porque eu ainda me sentia fraca depois do parto, eu ainda me sentia cansada, eu ainda precisava recuperar o meu corpo nesses primeiros dias, então eu não conseguia pensar, por exemplo, em fazer academia, em fazer um exercício mais intenso. Então, inicialmente foi só esse movimento mesmo, e quando chegou ali mais próximo de um mês, eu voltei a fazer exercícios de força. Inicialmente de uma maneira muito leve. Eu comecei treinando novamente em casa, então eu fazia alguns exercícios com elástico, com os elásticos mais leves que eu tenho, alguns exercícios com o peso do corpo, com uma cadeirinha na parede, né, aquele agachamento isométrico, o sentar e levantar. Mas apesar de ser um treino mais leve, de serem exercícios mais leves, esses exercícios foram muito importantes para o meu corpo começar a recuperar a força, para eu conseguir depois retornar futuramente para a academia. E na academia, eu voltei a fazer musculação na academia, eu já estava com mais ou menos 2 meses depois do parto, 2 meses e pouquinho. E o meu foco não era realmente para academia, porque o meu foco era amamentar o meu filho. Então, quando sobrava um tempinho, quando eu conseguia um tempinho, eu ia para academia e fazia um treino de corpo todo, um treino full body. Então, eu fazia esse treino para o corpo todo, porque como eu não tinha dias muito certos para treinar, eu não tive um planejamento muito detalhado nesse período. E o dia que eu conseguia ir para academia, eu ia fazer um treino para o corpo todo, um treino mais geral, que me ajudava bastante. E aí não tinha problema se no dia anterior eu tinha treinado um outro grupo muscular, se faltou alguma coisa durante a semana, porque todos os dias eu estava fazendo um pouquinho de treino e um pouquinho para o corpo todo. Então esse estilo de treino me ajudou e eu mantive ali entre 2 a 3 vezes na semana inicialmente, porque era o que dava tempo, era o que encaixava na minha rotina, nos meus horários de amamentação e naquele período inicial que eu estava passando após o nascimento do meu filho. Nos meus primeiros treinos também eu busquei fazer vários exercícios para trabalhar o assoalho pélvico, porque foi uma região que eu senti muito, eu senti até um pouco de incontinência urinária, principalmente nos primeiros dias após o parto, e eu senti muita necessidade de trabalhar essa região. Então, abdominais, eu fui de uma forma muito lenta trabalhando, mas o assoalho pélvico eu dei um foco já no início, porque eram exercícios de baixíssima intensidade e que me ajudaram muito a recuperar essa região que foi muito afetada e muito modificada durante o parto. Então, esses exercícios foram importantes e depois, aos pouquinhos, eu comecei a trabalhar outras coisas que auxiliavam no assoalho pélvico, alguns exercícios do Pilates, exercícios de respiração, trabalhando a região abdominal e exercícios de LPF também, para ir voltando aos pouquinhos a minha região abdominal, que também foi muito modificada durante a gravidez e durante o parto também. Um outro detalhe é que inicialmente também eu não foquei muito na intensidade, em fazer treinos muito pesados, muito específicos. Eu fazia um treino mais para me sentir bem e para voltar aos pouquinhos a força muscular, a musculatura e o meu corpo voltando ao que ele era antes
da gravidez. Então, inicialmente eu não foquei em grandes cargas, em grandes intensidades, em grandes desafios, porque eu também tinha conversado com algumas mulheres e particularmente uma mulher que eu conversei, ela treina muito bem e ela falou que quando ela retornou a treinar, depois que a filha dela nasceu, o leite dela foi secando. Então eu tive essa cautela também para não alterar muito a parte hormonal ali do meu corpo, para não fazer nada muito intenso, para não desequilibrar essa parte hormonal que desfavorecesse essa produção de leite. Então, nesse retorno inicial para a academia, eu não foquei em intensidade, eu fazia exercícios mais leves, no meu ritmo, a minha progressão foi muito gradual, foi muito lenta, para eu não afetar muito os meus hormônios e, consequentemente, não afetar a minha produção de leite. E isso foi muito bom porque eu continuei produzindo leite normalmente, consegui amamentar muito bem o meu filho, mesmo depois de retornar para a musculação, e aos pouquinhos meu corpo foi retornando e foi ficando mais próximo do que ele era antes da gravidez. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com o seu retorno aos exercícios físicos após o parto, que as minhas dicas e a minha experiência tenham ajudado você a voltar novamente a se exercitar e que você consiga se sentir cada vez melhor. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!